paz do Senhor Jesus, meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja. Meu irmão, minha irmã, pegue a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Eu quero começar hoje um estudo, uma reflexão sobre a masculinidade bíblica, o que é ser homem de acordo com a palavra de Deus. E hoje eu quero falar dos ataques que a masculinidade bíblica vem sofrendo no nosso tempo. Amém? Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 2, no versículo 2. Davi estava morrendo e ele falou o seguinte para o seu filho Salomão, que sucedeu o seu trono, né? E Salomão estava para assumir o reino de Israel. 1 Reis 2:2 diz assim: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte, seja homem. Amém. Quando a gente fala para alguém ser homem, muitas pessoas confundem esse ser homem com virilidade. Virilidade é a capacidade de relacionar-se, né, intimamente com a mulher, de manter relações sexuais, né? Mas aqui Davi está falando não nesse sentido de masculinidade. Davi está dizendo, ser homem é assumir a sua responsabilidade, lidere o povo, cumpra o seu dever, né? Davi, por exemplo, procurou proteger o povo dos inimigos, quando tinha uma guerra ele estava à frente. Então cabe ao homem ser corajoso, proteger sua família, seu país. Era isso que Davi falou para o seu filho. Do ponto de vista bíblico, Deus criou o homem e a mulher iguais em dignidade, porque os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas Deus deu ao homem uma função diferente da que deu à mulher. Deus deu ao homem a função de liderar e deu à mulher a função de ser auxiliadora do homem, né? Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ler lá a criação. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, do 8 ao 24. Gênesis 2, do 8 ao 24. Diz assim, Gênesis 2, vou começar no 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No jardim nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada.
Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Então aqui fica muito claro para nós que Deus fez o homem, colocou ele num jardim e a função do homem era cuidar e cultivar o jardim. E como Deus viu que o homem estava só, fez uma ajudadora. Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para mandar no homem, não tirou do pé para ser pisada do homem, mas tirou da costela para ser alguém que esteja ao lado do homem, lhe ajudando, né, a cuidar e cultivar o jardim. Os homens hoje, eles têm se tornado infantis, né? Muitos homens não querem crescer, não querem assumir responsabilidade de pai, de cuidar de família, de trabalhar, de dar o sustento à sua família, porque ser provedor é uma função biblicamente masculina. Muitos homens, eles na verdade têm se tornado medrosos, covardes, coisa que homem não pode ser, né? Um homem tem que ser valente e tem que ter coragem. E tudo isso que está acontecendo tem acontecido porque tem havido na nossa sociedade um ataque sistemático à masculinidade bíblica. Esse ataque ele vem, na verdade, sendo feito por partidos políticos que são de viés marxista, pelo movimento feminista também, que acredita que a mulher tem sido muito injustiçada e que é necessário promover uma igualdade entre homens e mulher. Então, a ideologia de gênero, ela afirma que homem e mulher não são definidos pela biologia. Ou seja, é o mesmo que dizer que ninguém nasce homem nem mulher. O estranho é que fala que não nasce homem nem mulher, mas nasce homossexual, né? Então, o sexo ele é definido culturalmente. Então, é a cultura que atribui funções ao homem e à mulher, e não à natureza, né? Vamos dizer dessa forma. Então, se você nasceu homem, com genitália masculina, isso não significa que você tem que se comportar como homem. Você pode escolher se você deseja se comportar como mulher e vice-versa. O que a ideologia de gênero ignora é a biologia. Na verdade, as culturas elas estabeleceram o que é a função masculina e o que é a função feminina a partir da biologia, porque nós homens não temos a capacidade de gerar uma criança no nosso ventre, de amamentar, e como a mulher tem essa capacidade, naturalmente ela acabou, né, se dedicando mais ao lar e o homem à caça, a prover, né? Então foi uma coisa que surgiu espontaneamente. Existe também aí um ataque à monogamia. O que é monogamia? É um homem casar-se com uma mulher. O cristianismo defende isso, embora no Antigo Testamento existe a poligamia, mas é apenas um registro histórico, né? O Senhor Jesus, lá em Mateus 19, ele mostra que o casamento é vitalício entre o homem e uma mulher. Esse foi o plano de Deus. Por que ataca-se a monogamia? Irmãos, vocês sabem que o marxismo é uma visão de mundo. Marx foi um filósofo alemão que viveu no século XIX. E o marxismo é uma visão de mundo anticristã. Então, Marx ele acreditava que o homem, no princípio, não era monogâmico. As pessoas faziam sexo entre si, não existia a monogamia. Então, quando o homem criou a propriedade da terra, o homem começou também a desejar que um descendente seu herdasse a terra. Então, ele escravizou uma mulher a ter relação somente com ele para garantir que o filho que ela gerasse fosse dele e que a terra pertencesse ao seu descendente. Então, eles acham que a monogamia é opressora, eles querem libertar a mulher da monogamia. Nós, ao contrário, cremos que a monogamia ela é uma criação divina e que a família foi feita por Deus para proteger o homem. Quantos problemas nós vemos hoje porque as crianças não são amadas, não são queridas e muitas crianças estão aí, né, na verdade, sem amor dos pais e muitas vezes até sendo criadas pelos avós quando os avós estão aí ou quando os avós faltam, estão realmente jogadas, né? Então a gente vê o problema que
que se gerou a partir dessa contestação da família tradicional e da monogamia. Juntamente com essa contestação da monogamia, existe a promoção de outros tipos de relacionamento, como o relacionamento homossexual, como, por exemplo, o relacionamento aberto, que são pessoas que se dizem casadas ou que namoram, mas que aceitam do parceiro ter outros parceiros, né? Eu creio que isso não tem dado muito certo. Já ouvi psicólogo dizendo que recebe casais lá, mulheres principalmente, que aceitaram esse tipo de relação para agradar o marido, mas depois sentem ciúme, não aguentam e acabam, na verdade, sofrendo muito, né? Então, quando você tenta um caminho diferente daquele que a natureza fez, daquele que Deus criou, você acaba encontrando muita dificuldade. Então, as consequências estão aí. Também essas consequências têm chegado à igreja. Muitas igrejas têm colocado mulheres na liderança. A pressão para que a igreja aceite como correto, normal, o casamento homossexual é grande. Muitas igrejas têm se tornado, vamos dizer assim, entre aspas, né, inclusiva, que a igreja já é inclusiva, ela aceita todos os pecadores que queiram se arrepender. Então nós precisamos lembrar que a igreja é a coluna da verdade e que ela não pode se influenciar pelo mundo. No nosso próximo encontro, então, eu vou falar qual a atitude de um homem que quer realmente ser homem de acordo com a Bíblia. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, continua nos abençoando, dá-nos graça para viver conforme a sua vontade nesse mundo tenebroso, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Um abraço, até o nosso próximo encontro.